A guerra invisível. Você sente que algo estranho está acontecendo no mundo? Não é só você. Guerras silenciosas estão sendo travadas, mas não com armas, e sim com forças invisíveis, fenômenos estranhos, surtos coletivos de pânico, sonhos proféticos, visões, vozes. Tudo isso pode ser sinal de uma batalha oculta entre reinos. E o que vamos te revelar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a realidade. Mas fique comigo até o final, porque vou te mostrar uma conexão direta entre esses fenômenos e o que está prestes a acontecer segundo o livro do Apocalipse. E atenção, no final, uma pista chocante para o próximo vídeo. A mente como campo de batalha. Na década de 80, psicólogos começaram a registrar algo estranho. Pacientes com os mesmos sintomas, as mesmas alucinações. Eles viam sombras, vozes falavam com eles à noite, sentiam presenças, até mesmo pessoas que nunca haviam se falado diziam as mesmas frases. Eles estão vindo, o tempo está acabando. Coincidência? Ou sintoma de algo maior? A Bíblia já alertava sobre isso. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6:12. Esse versículo não está falando de uma metáfora. Está revelando uma guerra espiritual em andamento. E agora, em 2025, parece que o véu que separava os mundos está começando a se rasgar. O mundo em colapso. Portais estão sendo abertos. Você sabia que nos últimos 6 meses aumentaram drasticamente os relatos de sons do céu? Zumbidos inexplicáveis, estrondos metálicos, clarões sem origem aparente? Vídeos de todo o mundo mostram pessoas em pânico. E muitos desses sons acontecem em locais carregados espiritualmente, onde, segundo estudiosos, portais estariam sendo abertos. No Japão, semanas antes do tsunami, moradores relataram ouvir um choro vindo do céu. Na Rússia, antes do despertar do vulcão, uma luz cruzou o céu em zigue-zague, desafiando a física. Coincidência? Ou são os cavaleiros do Apocalipse se preparando para entrar em cena, profecias que bateram com precisão cirúrgica? Você se lembra do pastor americano que em 1994 teve uma visão de 2025? Ele via cidades afundando, epidemias de pânico e uma guerra entre anjos e criaturas monstruosas. Na época, riram dele, mas hoje suas descrições se encaixam perfeitamente com os relatos de pessoas ao redor do mundo. O próprio livro de Apocalipse, capítulo 9, fala sobre o abismo sendo aberto, libertando criaturas que atormentariam a humanidade por 5 meses. Essas criaturas já estão entre nós ou estão apenas sondando o terreno? Como você está sendo atacado sem saber? Não são só os governos, as religiões ou a ciência que estão envolvidos nessa guerra. Você também está no centro dela. Pesadelos constantes, sensação de opressão, medo repentino, ansiedade sem explicação, são só sintomas comuns do mundo moderno ou são flechas espirituais invisíveis, como as descritas em Efésios 6:16? A guerra não é apenas global, ela é pessoal. E quanto mais nos aproximamos do fim, mais intensos se tornam os ataques. No próximo vídeo, você vai entender por que certas cidades do mundo estão sendo alvos diretos dessa guerra invisível. E mais, vamos revelar o nome de um local onde, segundo os próprios moradores, a entrada para o inferno já está aberta. Não perca, e se você sentiu algo estranho assistindo esse vídeo, talvez seja porque o mundo espiritual acabou de tocar em você. Se você quer se proteger e entender o que realmente está acontecendo, inscreva-se agora. Deixe nos comentários. Você já teve sonhos ou sensações estranhas ultimamente? Vamos reunir relatos para o próximo episódio. As cidades marcadas para o juízo. O mapa oculto do Apocalipse. Você já se perguntou por que certos lugares do mundo parecem amaldiçoados? Cidades onde o mal se repete, tragédia após tragédia, como se algo maior estivesse agindo ali? Hoje vamos te mostrar um mapa oculto,
um padrão que une terremotos, catástrofes, surtos de violência e até possessões em massa. Tudo isso previsto há milhares de anos. E pasme, algumas dessas cidades estão no Brasil. Fique até o final, porque você vai descobrir o nome de uma cidade onde os moradores afirmam: aqui o inferno já começou. O mapa escondido nas profecias. Estudiosos do Apocalipse descobriram um padrão impressionante. Se cruzarmos as linhas de latitude dos principais desastres dos últimos 10 anos, forma-se uma trilha que passa por 7 pontos-chave, conhecidos como Cidades da Purificação. Essas cidades, espalhadas em diferentes continentes, têm algo em comum: presença de fenômenos inexplicáveis, atos de violência extrema e repentina, testemunhos de atividades espirituais sinistras e sinais no céu antes de tragédias. Isaías 13:9 já alertava: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação. E esse dia, para algumas regiões, já começou. O caso de Chillán, no Chile. A pequena cidade de Chillán, no Chile, ficou conhecida por um evento assustador em 2024. Dias antes de um terremoto devastador, dezenas de moradores relataram ouvir coros de vozes. Vindo das montanhas, o som, como um choro, misturado com trombetas. Um pastor local, filmado em transe, disse: eles estão abrindo os selos, o quarto cavaleiro já cavalgou. 3 dias depois, o solo tremeu, a cidade foi destruída, e um estranho símbolo apareceu gravado no chão do desabamento. Coincidência ou aviso sobrenatural? O Brasil no mapa, uma revelação chocante. Você sabia que o Brasil está na rota de 3 dessas 7 cidades marcadas? Uma delas é São Luís do Paraitinga, em SP. Antes da enchente de 2010, moradores relataram ver uma luz flutuando no céu, acompanhada de um som grave, como uma trombeta. Desde então, há registros de fenômenos bizarros. Aparecimento de figuras em fotos, relatos de crianças falando línguas desconhecidas, sonhos coletivos com destruição. Um teólogo brasileiro comparou o local com Zoa, cidade mencionada em Gênesis 19, que escapou da destruição de Sodoma, temporariamente. Mas e se Zoa for uma profecia sobre os dias de hoje? A entrada para o inferno? Caso Derinkuyu, Turquia. Em 1963, um morador da cidade turca de Derinkuyu fazia uma simples reforma em casa. Ao quebrar a parede, descobriu uma cidade subterrânea, com capacidade para mais de 20.000 pessoas, escadas secretas, túneis, altares e salas escuras com símbolos antigos. O detalhe? Símbolos que aparecem também nas visões do profeta Daniel e no livro de Apocalipse. Hoje, estudiosos acreditam que Derinkuyu pode ter sido usada para escapar de algo que veio da superfície, ou para manter algo trancado lá dentro. Agora pense, e se existirem outras entradas, em lugares ainda desconhecidos, e se esses portais estiverem sendo reativados, o ritual global, sem que você perceba? Você já percebeu que, em todo grande show internacional, eventos esportivos e premiações, há sempre um padrão? Luzes em espiral, olhos em triângulos, figuras com chifres e anjos caídos como tema artístico. Estamos sendo preparados mentalmente, visualmente e espiritualmente. O Apocalipse 13 fala de uma imagem da besta que ganharia vida. E se isso já começou e está diante dos nossos olhos, disfarçado de entretenimento? No próximo capítulo, vamos revelar o que está escondido debaixo da terra. Literalmente, túneis secretos, cidades ocultas e uma ligação direta com os anjos caídos do abismo, descritos em Apocalipse 9. Prepare-se, as maiores revelações ainda estão por vir. Comente, você mora ou já visitou algum lugar que parece espiritualmente carregado? Compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar para a verdade. As cidades marcadas para o juízo.
O mapa oculto do Apocalipse. Duração estimada: 8, 9 minutos de vídeo. Você já se perguntou por que certos lugares do mundo parecem amaldiçoados? Cidades onde o mal se repete, tragédia após tragédia, como se algo maior estivesse agindo ali? Hoje vamos te mostrar um mapa oculto, um padrão que une terremotos, catástrofes, surtos de violência e até possessões em massa, tudo isso previsto há milhares de anos. E pasme, algumas dessas cidades estão no Brasil. Fique até o final, porque você vai descobrir o nome de uma cidade onde os moradores afirmam: aqui o inferno já começou. As maiores revelações ainda estão por vir. Comente, você mora ou já visitou algum lugar que parece espiritualmente carregado? Compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar para a verdade. O selo final, a ascensão do anticristo e a última advertência. E se eu te dissesse que o anticristo não apenas já nasceu, mas que ele já está ativo nos bastidores do mundo, influenciando decisões globais, criando crises, controlando massas? E se o sinal no céu que os antigos profetas anunciaram como prova de sua ascensão já apareceu, mas ninguém percebeu? Hoje você vai descobrir o que grandes líderes religiosos, cientistas e estudiosos de profecias não querem admitir. O selo final está prestes a ser rompido, e quando isso acontecer, nada mais será como antes. O sinal no céu que foi ignorado. Em 17 de março de 2025, astrônomos da Noruega registraram um fenômeno inexplicável. Um ponto vermelho, pulsante, surgindo no céu ao leste, por 13 minutos consecutivos. Ele girava, emitia sons e desapareceu sem deixar rastros. Poucos dias depois, um rabino em Israel declarou: o tempo do impostor chegou. O que os céus anunciaram não é salvação, é engano. A profecia de Mateus 24:24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. Será que o maior enganador de todos já está entre nós? O perfil do anticristo, mais perto do que imaginamos. Esqueça a imagem do vilão clássico. O verdadeiro anticristo será carismático, convincente, inteligente, um salvador mundial que oferecerá paz em troca da sua alma. Ele unirá religiões, resolverá guerras com acordos impressionantes, criará um sistema financeiro único e implantará um controle global, começando com algo simples. Uma marca. Apocalipse 13:17 é claro. Ninguém poderá comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, e se isso estiver mais próximo do que imaginamos. A tecnologia pronta para a marca. Em 2024, uma empresa da Suécia apresentou o chip subcutâneo mais avançado do mundo. Armazena identidade, dados médicos, localização e pode ser atualizado remotamente. O detalhe assustador: o local padrão para a implantação, na mão direita ou na testa, exatamente como descrito em Apocalipse. O próprio criador do projeto, em uma entrevista censurada, disse: estamos apenas esperando o momento certo. Em breve, todos vão desejar ter isso. Você entendeu? Desejar. A marca não será imposta com violência. Ela será abraçada com entusiasmo por um mundo sedento por salvação. A nova ordem global. O reino do impostor. Enquanto as nações entram em colapso, um novo sistema está se formando. Moeda digital unificada. Identificação global por biometria. Controle total sobre mídia e opinião. Censura disfarçada de segurança. Isso é apenas o início do quarto reino, mencionado em Daniel 7:23. Haverá um quarto reino na terra, diferente de todos os outros, e devorará toda a terra. O anticristo não vai parecer um monstro. Ele será ovacionado, idolatrado, e quando todos perceberem quem ele realmente é, já será tarde demais. A última advertência: o que acontece depois do selo final. Quando o sétimo selo for rompido, segundo Apocalipse 8,
Haverá silêncio no céu por meia hora, um silêncio tão denso que assusta até os anjos. Isso representa um momento final de misericórdia, um tempo em que os últimos serão chamados a escolher, ou luz ou trevas. E você, de que lado estará? A janela está se fechando, os eventos estão se acelerando e a besta já está sussurrando no ouvido dos líderes. No próximo episódio, você vai descobrir qual é o local mais vigiado do planeta e por que líderes mundiais estão indo até lá em segredo. Um lugar onde, segundo antigos textos ocultos, o anticristo receberá seu poder final. Está pronto para ver a face dele? O lugar onde a besta será coroada. Há um lugar no mundo onde o tempo parece parar. Um local coberto de segredos, ocultado dos mapas comuns e guardado por forças que nem todos compreendem. Esse lugar é o Monte Hermon, na fronteira entre Israel, Líbano e Síria. Mas o que ele tem de tão especial? Segundo o livro de Enoque, foi ali que os anjos caídos, os vigilantes, desceram à terra e fizeram um pacto sombrio. Ali começou a rebelião que contaminaria toda a humanidade. Mas a profecia diz mais. Na mesma montanha onde começou a corrupção, também será selado o pacto final do anticristo. E não é coincidência que nos últimos anos, potências como EUA, Rússia, China e Israel tenham reforçado bases militares e tecnológicas ao redor dessa região. Imagens de satélite mostram estruturas misteriosas, túneis subterrâneos e movimentações constantes de comboios noturnos. O que estão escondendo ali? Testemunhas afirmam ter visto líderes religiosos e políticos entrando e saindo de instalações secretas, sob a máxima segurança. Mas o que chama mais atenção é que todos vestem trajes cerimoniais, com símbolos jamais vistos em reuniões diplomáticas. Um culto secreto? Uma nova ordem? Ou a preparação para a chegada daquele que governará com paz e segurança até que venha a destruição? Os antigos rabinos chamavam esse local de Portal das Estrelas Caídas. E hoje, cientistas ateus o estudam como um dos pontos mais anômalos do planeta, onde o campo magnético é instável e ondas gravitacionais parecem se concentrar. Será coincidência? Ou esse é mesmo o altar, onde a besta será coroada diante dos olhos do mundo, transmitido como um evento global, mas disfarçado de revolução espiritual? Em breve, um líder surgirá das cinzas do caos. Ele parecerá um libertador, carismático, pacificador, um homem com respostas para um planeta em colapso, mas seus olhos esconderão séculos de trevas. No próximo capítulo, revelaremos os 3 sinais sobrenaturais que confirmarão a identidade do anticristo e por que muitos cristãos enganados o aclamarão como o próprio Cristo retornado. Você vai reconhecer os sinais? Ou será seduzido pelas palavras doces da besta, os 3 sinais sobrenaturais da manifestação da besta? A Escritura nos alerta que Satanás se disfarça de anjo de luz. E o anticristo, seu representante final na terra, não surgirá com chifres ou olhos flamejantes. Ele será elegante, inspirador, um orador nato, e justamente por isso enganará até os eleitos. Mas há 3 sinais sobrenaturais que, segundo a profecia, o denunciarão. 1. O sinal no céu. A grande ilusão luminosa. No livro de 2 Tessalonicenses está escrito que o aparecimento do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. O primeiro desses sinais virá dos céus, uma aparição celestial falsa, transmitida ao mundo como um milagre global. Talvez um fenômeno envolvendo luzes, aparições, ou até mesmo o que muitos chamarão de contato alienígena. Agências espaciais já têm projetos secretos, como o projeto Blue Beam, com capacidade de projetar imagens tridimensionais no céu usando satélites. E quando essa projeção acontecer,
Milhões acreditarão estar vendo a volta de Cristo, mas será a besta que estará tomando o palco global. 2. A ferida curada. O milagre da morte e ressurreição. Apocalipse 13 nos revela algo perturbador. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Esse será o evento que selará sua autoridade mundial. O anticristo sofrerá um atentado, morrerá diante das câmeras e voltará à vida, será transmitido ao vivo, como um espetáculo. Religiões do mundo todo dirão: este é o Messias, pois venceu a morte. Mas será a mais profunda blasfêmia, uma zombaria da verdadeira ressurreição de Cristo. 3. A unificação forçada das religiões. O terceiro sinal será espiritual. O anticristo irá propor a união das religiões sob um único sistema de adoração global. Não importará se você é cristão, muçulmano, budista ou ateu. Todos serão chamados a reverenciar uma figura central, um Deus universal. Mas essa figura terá uma imagem, um nome e exigirá a adoração, sob ameaça de exclusão social, financeira e depois física. Aquele que se recusar não poderá comprar, vender, viajar ou trabalhar. Tudo será controlado digitalmente por um sistema já em construção chamado ID Global Unificado. E é aí que entra a marca da besta, o selo digital da submissão. Em Apocalipse 13, 16 e 17 está escrito: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Durante séculos, estudiosos tentaram decifrar o que seria esse sinal. Um chip? Um código genético? Um símbolo? Hoje, com o avanço tecnológico, o mundo está prestes a descobrir a nova moeda do mundo, a identidade digital. Governos ao redor do planeta estão abolindo o dinheiro físico. A ascensão das CBDCs, moedas digitais emitidas por bancos centrais, está transformando a economia global. E junto com isso, surge o plano de uma identidade digital universal, um sistema que armazena seus dados, rastreia seus hábitos, controla seu acesso a serviços. O plano é simples, um implante biométrico na mão ou na testa, totalmente integrado ao seu CPF, seu histórico médico, suas redes sociais e sua conta bancária, e conectado a um sistema de inteligência artificial global. Chamam isso de avanço, mas será o selo da submissão total. Aqueles que se recusarem a se identificar serão excluídos da sociedade, e então começará a perseguição. O engano espiritual é só uma tecnologia. Muitos serão enganados. Líderes religiosos modernos, seduzidos pelo sistema, dirão que essa marca não é literal, que é só um avanço seguro. Mas quem aceitar esse selo estará entregando algo mais precioso que seu corpo, sua alma, porque por trás dessa tecnologia está um espírito, o espírito da besta, um sistema que exige adoração forçada, obediência cega e rejeição ao verdadeiro Deus. O mundo em divisão, os marcados e os selados. Enquanto isso, do outro lado, Deus estará selando os seus escolhidos. Apocalipse 7 revela que 144 mil serão marcados com o selo do Altíssimo, não na carne, mas no espírito. Serão perseguidos, odiados, rejeitados, mas estarão blindados contra as pragas que virão. Sim, porque a terra logo será assolada pelas 7 taças da ira de Deus. E quem tiver a marca da besta não escapará. Você consegue sentir? O mundo já está dividido. Você já sente o peso das decisões. Em breve, não haverá mais meio termo. Você será forçado a escolher a marca da besta e a aceitação do sistema global, ou o selo de Deus e a exclusão do mundo.
No próximo capítulo, revelaremos as 7 taças da ira divina, eventos catastróficos que transformarão o planeta em um campo de julgamento celestial. Você verá pragas, escuridão, fogo, terremotos. E a grande guerra final, o Armagedon, está pronto para o que vem a seguir? Se esse conteúdo abriu seus olhos, curta, compartilhe e se inscreva no canal agora mesmo. Estamos só começando a desvendar a última linha do tempo antes do fim. E lembre-se, os sinais estão aqui. Você só precisa enxergar. Espero você no próximo vídeo. Fique com Deus.